Já parou para se perguntar por que existem 4 evangelhos em vez de um? E por que em alguns tem detalhes que não estão nos outros? Bom, no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 24, diz assim: Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Então, se aqui está dizendo que esse testemunho de João é verdadeiro, logo os outros também são verdadeiros. Então por que 4 versões verdadeiras de uma mesma história? Ficou curioso? Então venha estudar a Bíblia junto comigo nesse momento. Gente, antes de continuar, eu gostaria de primeiro agradecer a todos os meus amigos, conhecidos ou não, que estão inscritos já no canal. E caso você ainda não esteja inscrito, não perca essa oportunidade de, nesse momento, você abaixar sua tela só um pouquinho, apertar no botão de se inscrever, no de curtir e compartilhar com todos os seus amigos também. Agradeço pelos comentários, tanto no YouTube como no WhatsApp, e as pessoas estão dando dicas de como melhorar aqui, ou simplesmente agradecendo e apoiando o crescimento do canal. Antes de começarmos a falar dos evangelhos, eu gostaria de mostrar essa imagem para você. O que você vê? Olhe bem atentamente. Então, a maioria das pessoas dizem ver um sapo quando vê essa imagem, mas alguns também veem um cavalo, como vocês podem ver melhor se a imagem estiver desse jeito. É a mesma figura, só que está virada, e só por isso já conseguimos ver o cavalo melhor. Tudo isso por causa de um simples ponto de vista. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Tá, parei. 4 evangelhos que tratam da mesma história, a primeira vinda de Cristo aqui na Terra. Eu já vi muitos comentando que não existe a necessidade de 4 livros falando da mesma coisa. Na verdade, eu já vi outros dizendo que as diferenças que se apresentam em alguns desses evangelhos são evidências de que há contradição na Bíblia. Mas então, por que 4 evangelhos e não só um? Quando mostrei a foto a você, talvez você tenha visto um sapo ou um cavalo, só que de maneira virada. Mas era a mesma foto, não é? Pela lógica, uma mesma imagem transmitiria a mesma mensagem para todos, não é? Vimos que não. Cada um desses escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, estavam sob um contexto diferente, o que possibilitou que eles vissem a mesma história de maneira também diferente. Mateus, escrito por um judeu, o povo que aguardava a vinda do Messias, mas que não tinha aceitado a Cristo como o Messias. O objetivo de Mateus? Mostrar que Jesus era o Messias, o que justifica a expressão que tantas vezes ele repete: assim se cumpriu as Escrituras, evidenciando que Jesus realmente era o Messias. Além do fato de que a genealogia de Cristo apresentada em Mateus começa por Abraão, que é um dos principais personagens respeitado pelos judeus, mostrando também descendência direta desse patriarca, cumprindo como estava escrito nas profecias. Marcos, escrito por um romano, o povo conhecido por sua autoridade e que achava que tudo ia ser conquistado na base da força. O objetivo de Marcos? Mostrar Jesus como um servo, que conquistou imensas multidões até depois da sua morte, apenas pela força do amor. Por isso, Marcos mostra Jesus trabalhando para ajudar os outros quase sem parar, pelo uso frequente de verbos, dando a ideia de ação contínua, para conectar uma história a outra. Lucas, escrito por um grego, povo excluído pelos judeus e, na verdade, um termo grego até usado como antônimo de judeu em algumas situações, dando ideia de povo salvo, povo perdido. O objetivo de Lucas? Mostrar Jesus como Salvador universal, que não faz acepções de pessoas. Por isso a ênfase de Jesus em curas e atenção aos povos excluídos pela sociedade. Apenas no Evangelho de Lucas encontramos histórias como a mulher que ungiu os pés de Jesus, encontramos um relato de mulheres que assistiam a Jesus, também a história do bom samaritano que fala claramente da exclusão dos samaritanos, entre outras histórias. João, o último livro a ser escrito. Não foi Apocalipse. Esse livro foi escrito no tempo em que a igreja estava passando por um período de apostasia terrível. Alguns estavam chegando a afirmar que Jesus não era realmente Deus, e sim uma emanação do Pai. O objetivo de João? Mostrar que Jesus era Deus, ora. É lá onde vemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez.
E logo depois vemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Expressões de Jesus como eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só aparece também nesse evangelho, dando a ideia de que realmente Jesus era Deus. Então, por que 4 evangelhos e não só um? Porque cada ponto de vista tem algo para nos ensinar. Por isso não devemos excluir os pontos de vista das outras pessoas. E isso serve para várias áreas da vida. Por exemplo, quando uma pessoa vier te criticar de modo negativo, apesar de que essa palavra já é levada para o modo negativo, enfim, quando você vier receber uma crítica desse tipo, esteja sempre disposto a ouvi-la e em seguida critique a crítica. Pois é, repare só. Primeiro, quem disse isso? É uma pessoa que realmente já não vai muito com tua cara ou é um amigo? Pessoas que não gostam de você geralmente tendem a te deixar para baixo. Segundo, como foi dito? De maneira controlada ou a pessoa já estava bem loucona mesmo? As pessoas têm a tendência de falar muita besteira quando estão com raiva. Repare, grave um momento seu, se possível, de você com raiva falando. E você vai ver quanta besteira você diz no momento que você estava com raiva. Terceiro, o que foi dito? Ei, você não é perfeito, né? Você tem defeito, amiguinho. Só que né? Você não tem todos os defeitos que as outras pessoas dizem que você tem. Às vezes, as pessoas projetam em você defeitos que elas mesmas têm, mas negam que os possuem. Logo, sabendo disso, avalie o que está sendo dito. Realmente tem lógica o que ele está falando? Você realmente tem chance de ter esse defeito? Ou você talvez esteja até passando uma imagem errada da sua própria pessoa? Às vezes, faz bem ouvir a opinião do outro. Até de uma pessoa que não vai com tua cara, falando com raiva e de um suposto defeito seu. Às vezes, uma pessoa de fora, com o seu ponto de vista diferente, pode contribuir para o seu crescimento. É isso aí. Pera, não saia desse vídeo sem antes curtir. E se você ainda não for inscrito, aperte no botão de se inscrever também. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que não suporta que alguém diga que ela tem algum defeito. Mas nada de mandar indireta, aí não, né? Mas enfim, te espero no próximo vídeo, aqui, onde a Bíblia é levada a sério.